Então, essa é a última aula de como povoar. E, digamos, é uma aula específica para editores. Acho que os maiores interessados nessa aula são os editores, mas como eu trabalho com editores, eu acredito que o curso não ficaria completo sem uma fala específica a esses editores. Então, é disso que nós trataremos nessa aula. Então, veja bem, os pesquisadores frequentemente perguntam: por que se eu incluo o meu ORCID, quando eu enviar um manuscrito ou um conjunto de dados, o meu registro ORCID automaticamente, por que ele não pode ser atualizado quando esse trabalho for publicado? Então, é essa pergunta que essa aula responde, tá certo? E isso é possível através de uma ferramenta ORCID chamada de auto-update. Quer dizer, é uma atualização da própria Crossref ou da DataCite para o ORCID daquele pesquisador que autorizar essas organizações a alimentarem automaticamente seu ORCID. Então, nós vamos ver especialmente o que é que os editores precisam fazer e o que é que os autores precisam fazer para que isso funcione, tá certo? Então, vamos lá. Aqui um texto até que grande, mas aqui você tem todo o passo a passo do que é necessário fazer. Primeiro, os pesquisadores, a parte dos pesquisadores, eles têm que usar o seu ORCID ID para enviar o seu documento ou conjunto de dados. É claro, para publicar na revista, ele precisa se logar na revista com o seu ORCID. E no OJS, por exemplo, isso só é possível para quem está no OJS 3, na versão anterior não era possível. Então, tanto Scholar One como OJS tem esta possibilidade dos pesquisadores se logarem na revista como autores para submeterem, para alimentarem, para acompanharem o fluxo editorial deste seu artigo até que seja publicado. O OJS, na versão 3, ele tem essa funcionalidade, ok? Então, do pesquisador precisa se logar já na revista como seu ORCID, primeiro ponto. Segundo, lá no seu ORCID, ele tem que autorizar a Crossref e o DataCite para atualizar automaticamente o seu registro ORCID, como eu mostrei naquela aula anterior, em que você registra lá no seu ORCID quais são as instituições confiáveis que você permite que elas atualizem o teu registro. Por exemplo, aquela instituição que é membro e na qual você trabalha, onde você estuda. Então, é interessante que você autorize essas instituições a alimentarem automaticamente o seu ORCID, certo? Se você não autorizar, isso não será feito. Bom, o que compete aos editores para que isso funcione, ou centros de dados? Eles têm, primeiro, que coletar os identificadores digitais de todos esses autores durante o fluxo de trabalho. Então, não simplesmente colocar que o autor coloque no campo ORCID o ORCID dele. Não, ele precisa habilitar o seu sistema, por exemplo, o JS3, para que esse autor ele já se conecte no sistema via ORCID, para que a própria revista tenha, desde o início, desde a submissão, ela interopere com o ORCID, com este autor, com esse registro, com esse trabalho. Segundo aspecto para os editores, eles precisam incorporar esse ID ou esse ORCID no documento publicado, quer dizer, no PDF, no XML, no HTML do artigo, esse ORCID tem que aparecer de cada um dos autores. Então, aí fecha o círculo. O pesquisador, o autor faz a sua parte, os editores fazem a sua parte e ORCID fecha esse círculo, podendo interoperar com essa revista, com esse trabalho, desde a sua submissão. Dessa forma, quando chegar lá na Crossref e esse DOI for atribuído, o que vai acontecer? A Crossref já tem o comando de todas essas operações, então, chegando lá e estando autorizada pelo autor, esse DOI sendo registrado na Crossref, a própria Crossref vai alimentar
o ORCID desse autor, sem que ele precise importar ou fazer todo aquele procedimento que nós vimos em aulas anteriores. Então, veja bem, as perguntas e respostas. O que é que eu preciso fazer para me inscrever na atualização automática? Então, você tem todo o texto aí. E a Crossref, o DataSite, o que tem que fazer, tem todo o texto aí. As informações no meu registro, e se não coletar, o que é que tem que fazer? Então, você tem todas as instruções nesse link que nós colocamos aí abaixo, tá certo? Então, aqui você tem as telas, que depois você vai baixar esse PowerPoint, você vai ficar, você editor, com todas essas instruções. Então, o que tem que fazer, os passos direitinho. E muito importante esse slide aqui, as etapas para concluir o processo são, veja bem, o próprio autor tem que se logar na sua revista via ORCID, ok? Então, você tem aí todas as instruções, como editor você tem que configurar a tua revista utilizando uma API pública, aqui tem todo o passo a passo para o editor, como é que ele faz isso, o que é que ele tem que fazer, como é que ele tem que configurar. Tem todas as informações que você precisa nesses slides, então você vai ter todas as informações, todos os modelos, os exemplos, para que você, editor, possa fazer a tua revista interoperar com o ORCID e estimular os teus autores a se logarem via ORCID. O que a gente está percebendo é que está crescendo o número de revistas que estão obrigando os seus autores a terem ORCID, tá certo? Inclusive Cielo, nós vimos lá naquela apresentação do curso que a própria Cielo, a partir de 2019, todos os autores que quiserem submeter a revista Cielo, eles vão precisar submeter via ORCID, ok? Então, temos essas instruções básicas dadas aos editores, ok?